isso que eu quero fazer aqui hoje. Contar a história de como ser contador gerencial, como que você pode também ter esse olhar, também ajudar no gerenciamento das empresas. Esse bate-papo que eu quero hoje com vocês. Como que eu me tornei uma contadora gerencial? O porquê? Eu comecei a trabalhar, eu ainda exatamente não sabia o que ia fazer na faculdade, né? E eu comecei trabalhando numa multinacional, como auxiliar de escritório, sim. E lá eles me colocavam para ajudar todos os setores. E teve um momento que eu fui ajudar a contabilidade. Eu fui ver aqueles livros na época, né? Não vamos falar muito nesses livros, porque senão vão todos falar a minha idade. Mas eram uns livros fiscais que tinha que fazer conferência. Na época tinha conferência de IPI, de ICM, ISS, tantas conferências que eu ficava com aqueles livros assim, parece que eu estava perdida no meio daqueles números. Aí, quando eu fui aprendendo como olhar aqueles números e daqueles números fechar com aquelas notas emitidas ou as notas que tinham chegado na empresa, depois ir lá e verificar isso no sistema, eu fui entendendo toda aquela lógica, o que era a contabilidade, porque até então, né, eu apenas estava lá auxiliando o setor contábil. E eu comecei a ver todos os fechamentos que acontecia. Tudo aquilo aparecendo na contabilidade, aquilo foi me encantando. E aí, como eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu ia até os setores, via como que eles trabalhavam e olhava detalhes de cada setor. E aí eu ia na contabilidade e verificava se aquilo realmente estava acontecendo lá. Se tinha sido feito um registro daquilo que acontecia nos setores. E depois, inclusive, eu fui para a fábrica, que era uma indústria. Eu ia na fábrica ver como que era produzida aquelas peças, como que acontecia as coisas no estoque. E disso eu corria mais para o final da tarde, corria para ver se aquilo, como que aquilo ia acontecer na contabilidade. E naquela época os sistemas já conversavam, já tinha uma integração e era tão gostoso quando eu via o que estava acontecendo lá na produção, subia um relatório do produto que tinha sido acabado naquele dia e que ele ia para estoque para venda. E aí vinha tudo aquilo, eu abria o sistema e via que aquela quantidade de peças que estava ali produzida estava refletido na contabilidade. Então, a minha cabeça, ela ia fazendo fechamento de cada setor com a contabilidade, e aquilo foi me encantando. E eu fui fazer o vestibular e fiz ciências contábeis, porque eu me encantei com o setor de contabilidade. Aí chegando lá na turma, né, aquela festa, né, de faculdade, amigos, tudo era tão gostoso e eu sempre gostei muito de aprender. Só que uma coisa começou a me incomodar. Ninguém estava muito feliz, a grande maioria parece que não estava feliz ali fazendo ciências contábeis, estava achando muito difícil tudo aquilo que estava aprendendo e eu estava adorando. Por quê? Eu fui conversando com uma pessoa, com outra, por que tinha feito o vestibular, por que tinha escolhido ciências contábeis, e fui descobrindo que em torno de uns 60% da turma que tinha passado em ciências contábeis não era a sua escolha, porque eles tinham feito outros vestibulares para outros cursos e a segunda opção era contábeis, mas a primeira escolha não era dessas pessoas.
E eles não estavam ali motivados fazendo ciências contábeis. E eu acho que isso ainda acontece hoje em dia. Comentem aí se isso também vocês perceberam quando vocês estavam fazendo ciências contábeis. E eu descobri por que eu era feliz fazendo ciências contábeis. Porque era uma escolha minha, porque este mundo da contabilidade tinha me encantado, tinha me conquistado, na verdade, né? Esse mundo de contabilidade. Claro que eu entendia que lá no curso de ciências contábeis era teoria, muita teoria, mas eu tinha a prática na empresa que eu estava trabalhando. Então aquilo me deixava muito feliz em fazer contábeis. Então o que eu percebia muito, né? Que era praticamente 60% da turma era a segunda opção, não gostava, não entendia, não se importava muito com o que estavam aprendendo lá. E assim foi. Quando chegou na matéria, na minha época não tinha a matéria contabilidade gerencial, e sim tinha matéria de custos, que hoje ainda na grade curricular tem a matéria de custos, mas também tem a contabilidade gerencial. E aí que eu me encantei mais ainda com essa matéria de custos. E fazia trabalho, todo mundo fazia, eu ajudava todo mundo a fazer o trabalho, ajudava todo mundo a estudar, mas porque eu tinha a prática junto com a teoria. E eu fiquei neste mundo, depois que eu me formei, eu fiquei neste mundo das empresas, vendo toda a integração, tudo refletindo na contabilidade, e eu achava que esse era o mundo perfeito para o contador. Tinha seus problemas, aí a gente estudava cada caso, que eu vou contar para vocês muitos casos, a gente estudava esses casos dentro das empresas e chegava na solução para arrumar ou para melhorar, né? E aí consertar erros ou melhorias, mas nunca tinha me deparado com o mundo da contabilidade dos escritórios contábeis. E aí, quando eu tive contato com esse mundo dos escritórios contábeis, que eu fui ser sócia, veio uma grande decepção, mas muita decepção, porque eu não encontrei nada daquilo que eu sempre vivi. Chegava, né, aquela montoeira de documentos, tinha que pegar aquilo, tinha que analisar, tinha que colocar num sistema, e eu ficava me perguntando, mas gente, isso aqui já não aconteceu na empresa? Por que que nós aqui do escritório temos que fazer tudo de novo? E aquilo me incomodava, eu não aceitava porque eu tinha vindo de um outro mundo, onde eu já via tudo, o mundo das multinacionais, né? Gestão na veia, como diz, né? Gestão na veia, controladoria, acompanhamento, plano de ação, tudo, uma controladoria perfeita. E nos escritórios de contabilidade, tudo aquilo. E aí eu comecei a ter um olhar para aqueles clientes que estavam nos escritórios de contabilidade. Comecei a pegar todos os contratos. Falei, tá, como que nasce uma empresa? Não é pelo contrato social? Aí fiz uma varredura, contrato social, alterações contratuais, e fui verificar na contabilidade. Gente do céu, não estava refletido. Os contratos sociais, as alterações contratuais não estava refletido na contabilidade, não tinha os lançamentos daquilo. E aí me dava assim, aquela palpitação, eu quase morria do coração. Falei, não, a contabilidade está atrasada, não tem problema, vamos deixar atrasada, mas vamos começar do início. Vamos fazer um mutirão e refletir todo o contrato social e alteração contratual aqui nos balancetes. E assim foi. E aí eu fui tendo um passo a passo
de verificar o que acontecia, como chegava no escritório de contabilidade para refletir para a contabilidade mesmo, que chegava dos clientes e refletir na contabilidade. E aquilo dava muito trabalho e aquilo continuou me incomodando pelo trabalho que dava, pelo retrabalho, na verdade. Se vocês pensarem, é um retrabalho. Se acontece na empresa e eu tenho que fazer de novo no escritório, é um retrabalho. E me incomodou demais. Só que, voltando um pouquinho, eu fiz a pós-graduação de contabilidade gerencial e auditoria e lá vi também um outro mundo, porque o meu professor de contabilidade gerencial, ele é um pesquisador da área de contábeis. Ele é um cientista da área de contábeis. Então ele trazia coisas pra gente que parecia, falando hoje, parecia a cabeça do Elon Musk, né? Que pensa num outro mundo e que a gente tá aqui e ele tá lá. Era assim esse professor e isso me aguçava muito mais. E aí eu me apaixonei definitivamente pela contabilidade gerencial. E depois eu comecei a aplicar em todas as empresas, saí do mundo das multinacionais e fui para empresas. E nessas empresas eu comecei a aplicar a contabilidade gerencial na medida do possível. Vocês que têm escritórios, sabe que o cliente não tem a mentalidade para isso, o pequeno e médio, né? A grande maioria, ainda mais épocas atrás, eles não tinham essa mentalidade para a controladoria. Mesmo assim, eu ia fazendo. E aí, antes de eu fazer minha MBA, nas empresas por onde eu fui ser contadora, eu colocava esse olhar da contabilidade gerencial, tentava refletir tudo. E eu quero contar para vocês um caso muito interessante, que inclusive antes de eu me formar na multinacional, a empresa estava com estoque altíssimo de parafusos, né? Essa multinacional que eu trabalhava. Mas quando ia fazer auditoria de estoque, fazia os levantamentos, estava certo. A contagem estava correta, batia com o que tinha no estoque, mas era altíssima. E eu, como sou muito curiosa, eu fui uma noite que eles fecharam a fábrica e foram contar os parafusos. Eu quis acompanhar. Fui acompanhar aquela contagem de parafuso. Pense, gente do céu, me arrependi no meio do caminho, mas foi ótimo, né? Mas contar parafuso, eles tinham tamanhos quase iguais. Aí eram os milímetros de diâmetros que faziam uma diferença. E ali eu descobri um grande furo. Tinha um parafuso que era mais caro e que era praticamente o mesmo tamanho de um parafuso que era mais barato. E o estoque do parafuso caro estava altíssimo. Mas a pessoa que dava baixa no estoque do parafuso, ela não se atentava. Ela codificou tudo com o mesmo código, que era do parafuso baixo. E aí foi onde eu detectei o furo. Mas por quê? Porque eu tive a curiosidade lá, sentei junto, contei. Aí vocês falam assim, isso não é de contabilidade gerencial. Eu falo que é, sabe por quê? Porque o contador, quando ele quer ser o gerencial e ajudar a empresa a ter resultados, verificar furos, verificar os procedimentos, ele não fica sentado na cadeira só pegando as informações e analisando, como se fosse um consultor. Não, ele vai lá, ele põe a mão na massa. E foi contando parafuso por parafuso que eu descobri um grande furo. E olha, era uma multinacional com toda a controladoria. E aí isso foi me dando uma satisfação de ser aquilo que eu estava me transformando. Aquele olhar analítico nas operações e que aquilo realmente tinha que refletir na contabilidade. Isso antes de eu me formar. E depois que eu fui para o mundo das empresas, eu fui ser contadora de uma rede de lojas de eletrodoméstico. Cheguei lá
a contabilidade atrasada, mas tudo bem. Coloquei em dia a contabilidade e comecei a aplicar as ferramentas da contabilidade gerencial, que são os índices. Esses índices você vai verificando com o teu balancete, vai verificando com os sistemas financeiro, com o sistema de compras, você vai fazendo os fechamentos. E a empresa tinha, os índices dela estavam ótimos, contas a receber alto, então o ativo estava maravilhoso, né? Aqueles índices estavam muito bons, só que faltava capital de giro para a empresa. Ela tinha esse problema. O sócio tinha que sempre estar adiantando um valor para poder quitar tudo que tinha que pagar. Foi onde eu fui fazer aquele cálculo do prazo médio de compra e prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. E ali eu descobri que o prazo médio do pagamento dele estava maior do que o prazo de recebimento. Mas por que ainda faltava capital de giro se o prazo que ele estava utilizando, o prazo médio que apresentava nos índices, estavam corretos, né? Estavam dentro do esperado de quando a gente analisa esses índices. Eu fui abrir todo contas a receber desse cliente e comecei datando, tirando relatórios por data. Daí fui separando por cliente, aí fui separando por produto, e aí eu detectei que tinha muitos vencimentos em aberto, mas que as vendas tinham sido anos atrás. E eu achei muito estranho e fui atrás das notas e verifiquei que o gerente que fazia as vendas e que assinava as entregas, ele também tinha acesso ao sistema, porque ele controlava clientes. E o que esse gerente fazia? Ele ia mudando as datas de vencimento para que não aparecesse quando o sócio, quando o proprietário emitisse um contas a receber, estava dentro do vencimento. E como eu fui mais a fundo, eu peguei aquelas notas, gente, tinha TVs caríssimas na época, geladeira, altíssimos os valores. Eu peguei aquelas notas e fui nos endereços que estavam as notas. Aí você fala assim, isso é um contador que tem que fazer? Não, mas eu, como contadora gerencial, me coloquei naquele lugar, sim, era o meu trabalho de fazer. Peguei aquelas notas, aqueles endereços e fui em cada casa que tinha comprado aqueles produtos. E para minha surpresa, ou talvez não muita surpresa, os endereços não existiam. Existiam vendas, existiam vencimentos, mas não tinha sido entregue, porque os endereços não existiam. E aí eu comecei a montar um processo, pareceres, processos, fui montando tudo o que aconteceu com aquelas vendas e o que vinha acontecendo. Chamei o dono da rede dessas lojas, mostrei para ele e falei, bom, eu sou contadora, não sou advogada, agora vamos contratar um advogado para poder você chamar esse teu gerente e, junto com o advogado, resolver esse caso, porque é criminal. E foi o que ocorreu. O gerente foi mandado embora por justa causa e ainda recebeu uma ação para devolver aquele dinheiro para a empresa, mas era muito, ele não ia conseguir devolver. Aí o dono da empresa ainda foi muito bonzinho, deixou ele pagar umas parcelas, depois, né, baixou aquilo na empresa como prejuízo. E aí, o planejamento que eu tinha feito com esse dono desta loja de no próximo ano abrir 10 lojas, o que aconteceu? Refizemos o planejamento e no próximo ano, devido a este prejuízo que ele abriu somente 2 lojas. Então, este empresário entendeu a importância do gerenciamento e da controladoria
Ele recuou o plano de ação que era o sonho dele para que ele se mantivesse no mercado. E aí eu falo para vocês, a diferença foi do contador gerencial, porque eu me posicionei como staff daquela empresa e por isso eu tinha poderes para levantar tudo aquilo. Agora eu pergunto para vocês aí, se vocês são contadores que ficam apenas sentados no escritório recebendo o documento dos clientes, não vão enxergar isso jamais. E é aí que eu entro e digo para vocês, vão conhecer o cliente de vocês, vão conhecer os processos do seu cliente, porque você pode ajudar muito mais. Eu tenho um outro caso muito interessante para contar para vocês, de uma clínica que faz ainda até hoje, né, cateterismo. Esta clínica, ela tinha sim a contadora da clínica, ela tinha 3 clínicas na rede, e o médico tinha um amigo que falou para ele que um gerenciamento de controladoria ia fazer diferença para a empresa dele para medir resultados. E aí alguém, não lembro quem, indicou que eu era contadora gerencial e que eu podia ajudar. Aí eu fui, fiz amizade com a contadora, porque né, ela já me recebeu assim com o pé atrás. Mas fiz amizade, mostrei para ela que eu não estava lá para fazer a contabilidade, sim para ajudar ela na controladoria e no sistema. E aí eu fui verificando tudo o que acontecia dentro da empresa. E aí o médico só teve uma conversa comigo separada da contadora e falou assim, olha, então eu quero você como contadora gerencial, porque eu quero que você veja inclusive a contabilidade. E eu acho que a gente tá perdendo dinheiro, mas eu não sei onde, não sei como. Na minha contabilidade isso não aparece. Então o que eu fiz? Eu comecei a revisar todos os processos de compra primeiro, e aí identifiquei que os catéteres eram todos importados. Eu fui fazer uma varredura em toda a documentação de importação dele. E ali na documentação de importação, então, na época que eu montei um modelo, um caderno para cada importação, porque ela tinha que ter todos os processos, desde o pedido, o invoice, toda a parte burocrática da importação que vocês conhecem. Eu montei um caderninho de cada importação para ver se tudo que ocorria, o passo a passo de cada importação, ela estava sendo padrão e se ali a empresa não estava perdendo dinheiro. Mas, né, ali não estava tudo correto. O processo de importação, as entradas desses catéteres estavam corretos. Aí eu fui para as vendas, como que acontecia a emissão de nota, como que o médico escolhia aquele catéter. Então eu fui acompanhar várias cirurgias, só de olhar aquele médico, como que ele procedia para pegar os catéteres, como que ele escolhia, como que acontecia a venda desses catéteres, né? Como que ele sabia qual catéter ia na nota para cobrar ou do plano de saúde ou do próprio cliente. E eu fiquei um dia inteiro observando os médicos fazendo cirurgia ali. Tinha um gavetão, então chegavam os catéteres importados, eles colocavam num gavetão e tinha apenas uma enfermeira com conhecimento de catéter e que o médico falava assim, essa cirurgia é o catéter X ou essa é o Y, ela abria aquele gavetão e pegava os catéteres e anotava, tinha do lado uma folha onde ela tinha que anotar o catéter que utilizou para o paciente tal. Ela anotava e entregava para o médico. Então, até aí, né, tava tudo certo, porque o médico sabia o modelo e ela sabia identificar o modelo. Porque senão a cirurgia também não ia dar certo, né? Mas, quando eu peguei aquele relatório que ia para o faturamento e que lá eles tinham que colocar o código para faturar, o código que aquela enfermeira colocava nem sempre era igual ao que estava no sistema do catéter.
e isso estava dando uma diferença enorme nos valores. Então tinha um código que o catéter custava muito alto, só que quando ia faturar, pegava o valor do catéter menor. E ninguém descobria, porque o médico pedia o certo, a enfermeira entregava o correto, mas o número que ia para o faturamento era outro. Gente, eu passei assim uma noite em claro. Como que eu ia resolver isso? Como que eu ia orientar a empresa neste caso? Primeiro, eu, daí falei com o médico e falei assim, ó, você me dá carta branca para eu mudar aqui o que tiver que mudar para a gente poder ter um controle melhor? Ele falou assim, claro, Rosângela, contratei você para isso. Aí eu chamei o marceneiro, tive uma ideia, porque ficava naquele gavetão, chamei o marceneiro, eu desenhei ali no papel o modelo do armário que eu queria, o tipo dos ganchos que eu queria, e ali eu fiz uma etiqueta com o número dos catéteres correto, como vinha nas notas de importação. E coloquei nas prateleiras, nos ganchos ali, em cima dos ganchos, a identificação dos catéteres e fui arrumando as prateleiras e os catéteres separado por modelo. Chamei enfermeira e chamei toda a equipe de enfermagem, inclusive a contadora e os auxiliares que estavam ali, para eles entenderem quando chegava essa compra, como que tinha que ser guardado os catéteres e como que tinha que ser anotado daqui para frente. Fui lá no sistema, arrumei a configuração do sistema com o mesmo número do que eu tinha colocado nas prateleiras e o mesmo número do que vinha nas notas. E aí, gente, de um mês para o outro, depois deste armário, eu falo que o que solucionou o problema foi um armário, Aí, um mês depois deste armário, a clínica teve um crescimento de 30% no faturamento, mas não teve mais cirurgias, só foi a diferença do valor dos catéteres que agora estavam certos. Então veja o que o contador gerencial pode fazer, Mas eu sei, a gente fala contador gerencial, se você for... Por que o nome contador gerencial não chama atenção nem na faculdade, nem dos alunos, nem de vocês mesmo que são contadores? Não chama atenção porque ele não traz na sua essência o que realmente é um contador gerencial, que é esse contador gerencial que eu mostro para vocês, esse contador gerencial que eu trago para vocês, que não é só analisar o balancete, os números e daí fazer um planejamento, não, é muito mais a fundo. A gente tem que ir na raiz da empresa, ajudar a empresa, acompanhar ela desde que ela nasce, conhecer o seu cliente. Então, vocês sempre vão ouvir eu falar disso, conhecer o seu cliente no todo e daí fazer tudo refletir na contabilidade. Então, veja, aqui não dependia da contabilidade, não dependia de nada, dependia de um olhar gerencial para aquele movimento que estava acontecendo da venda, E com isso ajudou a empresa a ter mais resultado. E aí foram feitas outras melhorias, só que o grande problema da empresa só estava aí na separação dos catéteres. Então é bem interessante isso, E eu tenho um outro caso que é sobre o controle de plano de saúde. Eu, sendo contadora gerencial numa empresa, com mais de 2.000 associados num plano de saúde, e a empresa tinha todo o controle, tinha controle desses associados, tinha controle do que recebia, porque ele tinha que pagar para esse plano de saúde o que recebia desses associados. Mas quando eu comecei a fazer a verificação, e esse foi um dos setores, como eles tinham o controle, foi um dos setores que eu deixei por último para eu fazer este acompanhamento, na verdade, colocar esse meu olhar analítico, como o que eu recebia do associado repassava
pro plano estava correto, não tinha inadimplência, estava certo, então foi o último setor que eu deixei para ele. Infelizmente, porque ali não tinha o controle do que vinha da nota do plano para que a empresa pagasse. Então, o que o plano mandava, a empresa pagava sem nenhuma conferência. Daí lá fui eu, né, ficar sem dormir, pensando como que eu ia resolver esse problema. Mas aí até fiz uma planilha, separei tudo. E nesta planilha, na época eu estava muito expert em Excel, porque eu adorava. Hoje já nem tanto, não mexo tanto no Excel fazendo fórmulas, mas na época eu fazia muito. Consegui montar a planilha quando o valor que eu recebia daqueles associados, ele tinha o que ia para o plano, o que era a receita da empresa, o que era tarifa bancária. Eu fui separando nessas planilhas, nos resumos. Então, o que era do plano dava um resumo. E este resumo, então, agora, a partir de agora, do que eu fiz, esse resumo tinha que ser exatamente o valor que vinha na nota do plano. E não era. O plano não batia nem um mês, não batia o plano com aquele resumo. E aí eu solicitei para o plano um resumo analítico não, né? Um relatório analítico do que estava sendo cobrado dentro da nota, para que depois eu conseguisse fazer essa conferência, porque já que não estava dando certo o que eu tinha criado. Gente, os primeiros meses, aí o plano mandou 2.000 e tantos associados, desses associados mais 4, 5 dependentes. Eu passei assim semanas conferindo, ticando um por um o que veio do plano e o que tinha na minha planilha, o que veio do plano e o que tinha na minha planilha. Descobri muitos nomes que o plano estava cobrando do meu cliente e que aqui não tinha na base dos associados. Aí foi uma discussão com a Unimed até descobrir o que estava acontecendo. Muitos erros era da Unimed que ela estava cobrando de outras empresas dentro da nossa. Mas parte dessa falha também tinha da funcionária que cuidava do plano, que tinha colocado parentes e amigos sem cobrança. E também gerou uma ação trabalhista para ela, foi mandada embora por justa causa. A empresa fez um processo criminal contra essa funcionária e o problema foi resolvido. E eu vou dizer para vocês, nunca mais a Unimed mandou nota, porque a Unimed teve que devolver para a empresa com juros e correção, que a gente pegou advogado. Eu falei Unimed, não era para falar Unimed, era plano, mas tudo bem, agora já falei. Juros e correção para a empresa. E depois disso, gente, o plano de saúde nunca mais deu diferença da nota com o controle da empresa. Então, vocês vejam a importância de um contador gerencial que faz a controladoria da empresa. E isso é o olhar do contador, saber o que acontece dentro da empresa e que isso realmente reflita e feche tudo. Eu falo, é o olhar 360 graus, né? Você fecha todos os setores, ele tem que ser um círculo, tem que ter início, meio e fim. Início, as operações ocorrem na empresa em cada ato e fato. Meio é a forma com que ela reflete no sistema da empresa para que a empresa tenha os resultados. E fim é como ela reflete na contabilidade e que possibilita o contador em ajudar a empresa. Então vejam quantos casos eu trouxe para vocês isso tem muito mais, mas aqui a gente ia ficar um tempão, né?
Mas quantos casos eu trouxe para vocês que foi através da contabilidade gerencial é que eu consegui resolver, né? E eu tenho um outro caso assim interessante, se vocês me permitem contar, né? Então, gente, quando vocês falarem venderem a contabilidade gerencial para o cliente de vocês, talvez não coloque como uma contabilidade gerencial, coloque como uma controladoria, coloque como gestão da empresa, porque também não coloquem como uma consultoria. Porque consultoria, a gente parte do princípio que você vai analisar a partir de relatórios. É igual um administrador, o gestor ele vai pegar aquele de um relatório para analisar, então do relatório para cima. O que vocês vão levar é muito mais, tá? Vocês vão levar do chão até chegar ao relatório. É essa a diferença que eu quero trazer para vocês do que eu aplico, né? Vocês têm que ir no chão de fábrica, eu digo, vocês têm que chegar na empresa, vocês têm que levantar o tapete e ir organizando cada parte da empresa para que esta empresa tenha os números e te dê subsídio para ajudar mais a empresa ainda. Tem um caso, gente, que foi muito interessante, que é de uma empresa, uma loja de calçados. Essa loja de calçados, ela vende todos os tipos, né, de calçado, mas ela tem um CD, que é centro de distribuição, que faz as compras e envia para a matriz, para as filiais em si. E essas empresas tem todo a controladoria ali, tá? Deixa eu só pôr o óculos aqui para ler aqui, Adria. O empresário precisa muito desse trabalho gerencial para apoiá-lo. Se o contador não fizer este trabalho, o empresário vai contratar uma consultoria para ajudá-lo e vai gastar uma grana. Isso mesmo, Adriano. Obrigada por compartilhar, né, e por me ajudar aí. A consultoria, ela fica cara. E se vocês pararem para pensar que o pequeno e médio empresário não tem dinheiro para controladoria, ele tem que se apoiar no contador. E é por isso que eu venho aqui, enfatizo tanto e falo, sejam contadores gerenciais. Mas não o contador gerencial que a gente em si, o que a palavra diz, o contador gerencial que vai na raiz da empresa, que ajuda ela desde a criação do CNPJ, com planejamento e plano de ação e acompanhamento, né? Mas então, voltando no caso, obrigada aí, Adriana, voltando no caso dessas lojas, essas lojas, elas foram multadas pela Receita Estadual, mas multa altíssima, né? Porque ela tinha muita saída de tênis e não tinha entrada. Então tava, daí o que eles, tinha muita entrada de tênis, não tinha a saída. E aí no estoque não constava os tênis. E eles foram multados, valores altíssimos. Mas eu não sou a contadora dessa empresa. Só que por algumas pessoas, né, conhecerem o meu trabalho e saber dessa controladoria, desse olhar analítico, eles me contrataram para ver o que estava acontecendo. E eles já tinham gastado bastante com consultoria e ninguém tinha achado o problema. Foi onde eu fui indicada e fui fazer essa verificação. Gente, 5 anos analisando, fui analisar notas de 5 anos, notas de compra, notas de venda. Eu falei, não vou, desculpa que estava reconectando. Joguei esses SPEDs no meu sistema ali, fiscal, para poder fazer essa análise, né? E aí, como eu puxei o SPED deles, realmente também não consegui
fazer assim, não tinha erro, né, pelos SPEDs. Mas eu resolvi fazer uma comparação com planilhas, com a planilha. Aí eu digitei tantos meses e fui fazendo uma amostragem. E aí, para minha sorte, né, eu falo sorte, mas a gente não é sorte, é olhar analítico mesmo. Eu identifiquei que no SPED tinha uma informação, mas nas notas tinha outra. E aí eu falei, não, então, opa, a nota tá aqui, o SPED tá aqui. Abri o SPED e aí identifiquei o quê? Identifiquei que, isso mesmo, Ju, experiência, olhar analítico e estar atenta, né? Verifiquei que o escritório de contabilidade, que estava fazendo o fiscal, não se atentava colocar o NCM dos produtos separado. O que o escritório fazia para ser mais fácil, para fechar dentro do prazo, como eles recebiam aquelas montoeiras de nota, eles nem puxavam na época, não puxava XML, eu não sei se tinha sistema, olha, na verdade eu só sei que eles colocavam tudo no único NCM que era tênis. Então, quando eu identifiquei isso e que daí foram arrumados os SPEDs, a multa de tipo 19 milhões veio para 2 milhões. E isso é o quê? Se o contador desta empresa fechasse, fizesse esse olhar gerencial, ele fizesse o estudo dos estoques, o acompanhamento de estoque, ele já teria pego isso no primeiro mês que foi mandado errado. Então, vejam, contadores e contadoras que estão aí. Por isso que vocês têm que desenvolver o olhar analítico e não ficar só no escritório vendo os balancetes. Sim, vocês vão partir do balancete e vão até o cliente, conversar com o cliente. Porque nas empresas acontece muito que atos e fatos que ainda não gerou receita, ainda não gerou despesa, e isso tem que refletir na contabilidade, porque isso pode mudar todo um plano de ação daquela empresa, pode acabar com o crescimento da empresa, né? Por isso eu ainda falo assim para vocês, o meu sonho é que todos os contadores sejam gerenciais, né? E isso torna vocês um gestor de alta performance. Vocês vão se colocar como staff da empresa e ser alta performance, sim, alta performance no olhar, alta performance no que vocês vão estudar, alta performance nos resultados dos seus clientes e, consequentemente, isso vem resultado para vocês. Vou colocar o óculos aqui para ler assim todos os comentários. Ah, sim, Ju, mostrar o que a empresa já fez no seu dia a dia. E quando vocês fazem esse trabalho, o Adriano colocou aqui, com terceiros que deveria estar gastando com o escritório contábil. Pior, a consultoria vai usar os números da contabilidade para ajudar. Isso mesmo, Adriano. Vamos abrir essa briga, essa luta aí junto comigo, né, para os contadores serem gerenciais, porque as empresas estão nas nossas mãos, as pequenas e médias empresas. E é isso que a gente tem que ajudá-los. E isso nos fortalece quando a gente é staff do empresário, porque aí é com a gente sendo isso, com o nosso dia a dia, é que a gente vai levar esses benefícios para os nossos clientes. E o retorno é certo, as empresas vão reconhecer você como contador, vão reconhecer você como staff, reconhecer você como braço direito. E aí, meu amigo e minha amiga, vocês cobram os honorários que vocês quiserem. Eles não vão ver preço e vão ver valor no seu trabalho. Então, o que eu tinha para hoje eram essas histórias para contar para vocês por que eu me encantei com a contabilidade gerencial, por que eu me coloco como uma contadora gerencial. E isso me encanta, esse mundo me encanta, porque cada cliente ele tem, pode ser o mesmo ramo,
pode ser num vizinho um do outro. A empresa vai ser diferente, porque o proprietário é diferente. A pessoa física reflete na pessoa jurídica. Então, não analise os seus clientes de uma forma igual para todo mundo. Cada cliente gosta de ser olhado de uma forma. E agora, com a tecnologia que vai robotizar, tá robotizando já tudo isso, o que vai sobrar são as relações humanas. O que vai sobrar é o ser humano com conhecimento para ajudar o outro ser humano. E é isso que eu quero que vocês escrevam aí, né? O ser humano ajudando o outro ser humano no nível empresarial, que é o que a gente está falando aqui hoje. Troquem experiências, pegue na mão do seu cliente, veja como que ele gosta de ser atendido, implante o teu controle de qualidade e atenda ele para que ele se sinta satisfeito e você ser valorizado. Pessoal, muito obrigada por hoje. Eu adoro vir aqui conversar com vocês e gratidão imensa, Rô, por partilhar todo o seu conhecimento, sua experiência. Ai, Sil, eu sempre vou fazer isso porque eu amo fazer isso, né? Eu acho que o conhecimento, eu sempre acompanhei as pessoas e as pessoas também foram me ajudando a crescer. Eu acho que isso me move também. Eu quero fazer todo mundo crescer e ser contador gerencial e ter reconhecimento para nossa classe. Isso que nos falta, né? Mas reconhecimento. O reconhecimento não pode ficar só para alguns, tem que ser para todos. Mas é só aplicando esta controladoria, essa gestão para os seus clientes é que vocês vão ter esse reconhecimento que hoje eu sou muito feliz em ter. Os empresários realmente eles estão com sede de contador gerencial. Vocês viram ali a pesquisa, o próprio Instagram dos administradores colocam, né, que numa pesquisa que eles fizeram, 78% das empresas que eles pesquisaram estão sedentos por gestores, né, por consultores. E isso tá tudo na nossa mão, eles estão nos nossos escritórios. Então, vamos agir, vamos levar um trabalho diferenciado para esses clientes, que é o que eles esperam. Obrigada, pessoal. Obrigada por ficarem aí até agora comigo e vou planejar uma outra live para nós batermos papo. Até mais. Tchau.